A ideia de hoje é realmente conversar com vocês e que vocês nos perguntem, tá bom? A gente, não, de novo, não tem nenhum material pré-programado para apresentar, mas é conversar, ouvir, tá bom? Eu vi que algumas empresas já mandaram sua autoavaliação, tá? De inovação. Aí acho que aqui vale só um reforço, gente. Eu preciso que vocês coloquem no SIG, sabe? Faz parte do nosso processo. E na verdade é do SIG que a gente tira as informações oficiais, e isso é importantíssimo, tá? Porque é de lá que a gente faz a avaliação, porque depois eu devolvo a avaliação via SIG. E aí a Brad tem todo esse acompanhamento, né? Então isso é uma demanda que a gente precisa seguir aí no nosso procedimento, tá? Então, eu queria então agora começar, assim, na verdade, a ouvir de vocês. Uma correção minha. Junto com a gente está a Nicole e o Evaldo, eu esqueci, desculpa, meus colegas, né? Claro que tem a Lene também. E a Nicole e Evaldo fazem parte da avaliação do MEG, também são orientadores. E a Lene dispensa, né, a apresentação, porque a Lene é a nossa Lene, todo mundo conhece. Né, Lene? Mas, Lene, por favor. Bom dia para você, Luiz, bom dia para todo mundo. Luiz, todo mundo já preencheu, já liberou a planilha de avaliação lá no SIG, tá? A gente só não deu acesso a vocês ainda lá, porque estou aguardando ali para ver se vai haver alguma alteração ali de avaliador, né? Uhum. Mas o Tarcísio está aí, daí já a partir de hoje ou amanhã a gente já consegue liberar cada empresa para o avaliador correspondente. Legal. Né? E a dúvida aí, que foi o que a gente colocou hoje para o pessoal, é do processo da visita, de como será a avaliação. Tá? Então, acho que a curiosidade do pessoal aí, Felipe, é saber como é que vai ser a visita, né? Como que, lógico, né? Visita online e tal. Uhum. E acho que é bom informar e explicar, né, Luiz, que também a parte de inovação de gestão estará dentro da atribuição desse avaliador aí, para que o pessoal entenda que o avaliador vai perguntar sobre o formulário de avaliação e sobre o requisito de inovação dentro do questionário de qualidade da gestão. Legal. Então, tá bom. E o Luiz, né? Luiz é o nosso coordenador lá da FNQ de todo o processo ABRAD, pessoal do processo de qualidade de gestão, de etos e também de inovação, mas o coordenador técnico é o Felipe. O Felipe é o especialista em inovação e ele aí é o que vai coordenar a parte de inovação no nosso processo de 21. Legal. Obrigada, Felipe. Seja bem-vindo aí ao nosso grupo. Agora, hoje você tem um grupo bem maior do que da reunião anterior, tá? Aí estão todas as empresas aí, tá? Aí. Bom, sou eu que agradeço pela oportunidade de poder contribuir. Já podemos começar a falar sobre o processo de avaliação? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Acho que você pode fazer uma explanação geral, Felipe, e aí o pessoal vai perguntando. Luiz, você quer começar falando sobre o movimento da avaliação, daí eu falo um pouquinho mais sobre a questão das evidências? Sim, vamos lá. Deixa eu fazer então um geral. Eu vou separar a resposta em duas partes. Uma é empresas que são grupo, né? Então, Energisa, Neoenergia, Equatorial, CPFL, Enel, né? EDP. E as demais, as outras empresas que não são grupo, mas são as individuais, como Copel, Celesc, CE, tá? Então, deixa eu então falar primeiro do grupo, depois a gente fala das outras, tá bom? Porque assim, apesar do processo da visita na hora ser igual, quando é grupo, a gente tem uma diferença porque tem um corporativo. Então, a gente precisa ouvir o corporativo, tá? E depois a gente vai para as unidades de distribuição propriamente ditas, tá? Então, como é que vai ser? E assim, esse processo não é diferente do ano anterior, tá bom, gente? Ele sempre foi assim, só que dessa vez a gente vai agora com uma equipe especializada em inovação para ouvir esse requisito. Então, para quem é grupo, né, tem lá a reunião de abertura que a gente sempre faz, né? A equipe inteira participa, sejam os avaliadores MEG, sejam os avaliadores MEG/Ethos, né? A gente sempre tem que reforçar isso, e avaliadores de inovação. Depois, no corporativo, sempre tem uma reunião sobre inovação, né? Aí, a nossa turma de inovação é que vai participar, né?
pensando o seguinte, hoje a gente acaba trabalhando com um trio de de avaliadores, né? Então, no quesito inovação, vai a turma, deixa eu só liberar uma pessoa aqui, vai a turma de inovação. E depois feito essa avaliação para o corporativo, esta pessoa vai nas unidades de distribuição destas empresas do grupo e faz novos encontros, aí sim, específicos com cada distribuidora, tá bom? Então é aquele negócio, quando é grupo, a gente precisa entender o que o corporativo atua, para depois entender como essas empresas individualmente se relacionam, tá bom? Como é que funciona agora, então, nas empresas que não são grupo? Então, o CEMIG, né, como eu falei, CEMIG, CELESC, a CE, né, a COPEL, vai ter a reunião de abertura, da qual o trio participa, ok? Normalmente, tá? E aí, quando tiver a reunião de inovação, a pessoa que for designada é que vai fazer esta condução, tá? Dentro dessa reunião, e aí vale para qualquer distribuidora, tá? É nessa hora que a gente vai avaliar tanto o instrumento específico de inovação, quanto também o instrumento do MEG. Então, essa pessoa inovação, que a gente está chamando, ele tem esse papel. Ele vai pontuar para o MEG, e aí, lembrando, a pontuação do MEG vale, né, normalmente para efeito de prêmio, e aí ele também fará toda a pontuação para a inovação. Esse ano, a pontuação da inovação não entra dentro dos critérios do prêmio, tá bom? Mas isso acho que tem que ficar bem claro para todo mundo. Quando é pontuação daqueles 4 requisitos que tem no instrumento do MEG, isso está contando ponto, tá, gente? Isso é normal. A diferença é que quem vai fazer é uma pessoa especializada em inovação, né? Não que os outros avaliadores da fundação não tenham conhecimento, tem. É que a gente trouxe uma equipe especializada em inovação para poder, além desses 4 requisitos, né, ampliar a visão de inovação num novo instrumento que foi desenvolvido pela própria Abrad, tá bom? Então, assim, em termos de visita, é assim que vai acontecer. O avaliador responsável por montar a agenda já está entrando em contato com vocês, né? E aí ele vai, na agenda, determinar lá dia e hora, né? Para que a gente possa fazer essa entrevista de forma virtual. Isso já está em construção, tá? Algumas empresas estão mais adiantadas, outras ainda nem tanto, mas isso está já dentro do processo de todos os avaliadores de montar essa agenda. Então, é importante que a gente tenha um horário definido para que a gente possa ver inovação. E, nesse caso, como a gente está falando de inovação hoje, né, lembrar que vocês têm que chamar para essa reunião de inovação aquelas pessoas que estão ligadas a esse processo, gente. Tá? Isso é importante. Claro que o avaliador responsável por montar a agenda está também preocupado com isso, né? Mas que fique também para vocês a responsabilidade de saber o seguinte, puxa, falta uma pessoa, então traga para essa reunião também, tá? Isso é bem importante a gente ter isso. Agora, Felipe, dado esse preâmbulo de visita, fala um pouquinho das evidências, por gentileza. Claro. Então, da minha parte, eu queria compartilhar com vocês 4 elementos para a gente se preparar bem para o nosso momento de avaliação e inovação. O primeiro elemento é, então, da mesma forma que existem outros processos de gestão de uma organização, pessoas, estratégias, processos. Então, a gente tem que olhar para a inovação também como um processo de gestão, bastante importante, o que significa que a inovação não acontece de forma randômica, de forma esporádica na minha organização. Significa que ela foi devidamente compreendida por meio do conjunto de fluxos, por meio do conjunto de métricas, que eu sou capaz de acompanhar essas métricas, os resultados, sou capaz de refletir sobre os resultados, sou capaz de melhorar a forma como eu desenvolvo a inovação, os processos de inovação na minha organização. Então, a primeira coisa que é importante é olhar a inovação como um processo de gestão. O segundo elemento é que a inovação, obviamente, ela tem características transversais. Quando a gente fala de inovação, a gente fala de cultura de inovação. Consequentemente, a gente fala de pessoas. A gente pode criar um ambiente adequado para que as pessoas possam entrar, empreender. Não apenas sugerir ideias, mas realmente implementar ideias inovadoras de forma constante que agreguem valor aos nossos clientes. Tudo que é inovação, no fim da cadeia, é criação de valor para o cliente.
Então, o segundo elemento que é muito importante é essa questão de transversalidade. Eu falei de cultura e pessoas, mas a gente poderia falar de estratégias. É óbvio que a inovação precisa estar vinculada às estratégias da organização, pois a inovação não acontece de forma completamente separada, randômica. Ela faz corpo com as decisões, com o foco estratégico da organização. E, logicamente, quem fala em inovação fala em aprendizagem contínua, gestão do conhecimento, propriedade intelectual. Fala também em processos de acompanhamento e gestão dos projetos de inovação da minha organização. Eu sei que para muitos de vocês isso é muito óbvio, mas é o segundo elemento importante que a gente precisa relembrar. A inovação, portanto, ela tem uma característica transversal. O terceiro elemento são as evidências objetivas. Como todo o processo de avaliação de gestão, além de dizer como a organização pratica a gestão da inovação, portanto, estimula uma cultura propícia à inovação, faz uma clara ligação entre a estratégia de inovação e a estratégia organizacional, a estratégia do negócio, e também, logicamente, possui a estrutura, as ferramentas, métricas, para que a gestão da inovação ocorra de forma planejada, de forma refletida, e que tenha aprendizagem sobre esse processo de gestão. Além, portanto, de tudo isso, é bem importante que a gente relembra sempre de mostrar exemplos concretos de evidências que demonstram como essas práticas de gestão são executadas. Isso é equivalente a qualquer outro processo de gestão. Então, a gente precisa mostrar as métricas sendo aplicadas, a gente precisa mostrar o processo sendo acompanhado, a gente precisa mostrar as pessoas sendo incentivadas, a gente precisa mostrar a liderança sendo o grande exemplo da cultura de inovação na organização. A gente precisa mostrar quais são os ambientes, tanto culturais como físicos, nos quais a gente pode prototipar, desenvolver novas ideias. A gente precisa mostrar de qual maneira a gente se relaciona com universidades, startups, centros de pesquisa, de forma aberta, portanto, ao ecossistema de inovação, para a gente permear novas ideias inovadoras dentro da organização. A gente precisa mostrar de qual maneira a gente valoriza a diversidade, está muito veiculada a diversidade no sentido do Instituto Ethos, inclusive, a diversidade para que a gente possa realmente ser criativo e que a criatividade possa se transformar em inovação. Evidências, ou seja, exemplos concretos, instrumentos, práticas, sistemas, todas as evidências que mostram que é muito mais do que teoria, é prática constante da organização. E o último ponto, quarto ponto que eu queria comentar com vocês, é que existe logicamente uma vinculação, uma ligação muito clara entre o instrumento que vai ser utilizado para avaliar especificamente a inovação, que é um instrumento que em si não vai contar ainda no processo da premiação, e, do outro lado, os processos de inovação no MEG, que aí sim vão ser utilizados para a premiação. Ou seja, quando a gente fala tipicamente de liderança para a inovação, ou estímulo à inovação, a gente está falando de indução da inovação, que é um dos processos do MEG, do Modelo de Excelência de Gestão. Ou ainda, quando a gente fala, para pegar um outro exemplo, de estrutura para a inovação, ou quando a gente fala de estratégia de inovação, tipicamente a gente está falando de qual maneira a gente implementa a inovação, implementação de inovação, que também é um processo do MEG. Ou pegando o último exemplo, quando a gente fala dos processos de inovação, quando a gente fala de aprendizagem organizacional no processo de inovação, a gente está falando, no fim, de medição, avaliação dos resultados e aprimoramento dos resultados obtidos pela inovação. Portanto, novamente, estamos falando aqui diretamente de um dos processos do MEG. Então, os meus 4 macro comentários, só para a gente esquentar a reflexão, seriam esses, e a gente está à sua disposição para saber se tem alguma dúvida específica, a gente possa esclarecer melhor. Aí, vamos lá, gente. Só um rápido comentário. Estou com uma obra aqui no meu vizinho, então se vocês ouvirem barulho de serra, coisas da modernidade. Mas, eu fecho meu microfone sempre quando eu ficar quieto aqui, mas vamos lá. Vamos lá, gente. Eu quero saber qual é a experiência de vocês nesse processo aí de preenchimento do questionário, o que vocês tiveram de facilidade, o que vocês tiveram de dificuldade, né? É importante a gente saber aqui, até para poder preparar na visita, né, para que o pessoal entenda a dor que vocês tiveram também, tá? Quem quer ser o primeiro a comentar? Luiz. Oi, vamos lá. Carlos Alberto aqui da CEMIG, tudo bem? Tudo, Carlos. Bom, aqui na CEMIG nós adotamos na verdade no ano passado, quando nós fizemos o primeiro piloto aqui do questionário,
nós adotamos uma abordagem diferente, para não dizer inovadora, na qual nós colocamos o questionário para todos os empregados responderem. Então, a abordagem foi o seguinte: nós criamos um formulário um formulário de pesquisa e pedimos os colaboradores todos, independente inclusive todos que tinham acesso à rede, inclusive prestadores de serviços, para eles avaliarem a percepção deles no que diz respeito aos temas, às questões que foram colocadas. Esse ano nós replicamos o mesmo modelo, só que aí, em função da questão das evidências, nós fizemos um misto. Então, nós fizemos o quê? Nós abrimos o questionário para a pesquisa, então, inclusive, o nosso diretor de distribuição, ele reforçou a importância para os colaboradores eles responderem. Então, nós tivemos essa visão da abordagem, nessa visão dos colaboradores, da percepção deles, mas aí nós não pedimos evidência, porque foi só mesmo a pesquisa de se eles concordavam ou não com aqueles critérios, e utilizamos alguns pontos focais. Esses pontos focais, nós pedimos para eles avaliarem e pedimos evidências da pontuação que eles aplicaram. E foi interessante, porque aí nós pedimos, inclusive, o seguinte: olha, você pode avaliar e é importante que você demonstre, coloque uma evidência baseada na sua avaliação. Se você não tiver evidência, então, no caso, seria 1. Não caberia, porque você não tem como mostrar evidência, aí já não é opinião, não é uma constatação. E nós consideramos que foi bem produtivo essa visão, e até assim, eu estou colocando essa questão de como nós fizemos, até para saber dos outros colegas aí, como que eles abordaram aí essa sistemática para colher essa percepção como o Felipe falou, né, tem que ser uma abordagem transversal e ela tem que ser, abordar toda a casa. Essa foi a forma que nós consideramos mais adequada para entender qual que é a visão do público geral da empresa e a visão de pontos focais, principalmente esses pontos focais são os gerentes, gestores que estão ligados direto ao tema para saber ou seja, operação e liderança. Então, assim, a primeira questão, e eu gostaria de saber a opinião sua sobre essa dinâmica. A segunda questão, saber dos outros colegas, das outras distribuidoras, como que foi a abordagem que eles usaram para responder o questionário. E uma terceira dor que nós tivemos é a questão que o SIG ele limita as evidências. Então, algumas evidências nós não conseguimos registrar em função da limitação de 250 caracteres. Então, algumas evidências ficaram de fora. E aí, saber de vocês quando da pesquisa, se por exemplo, a gente poderia utilizar aqui para o auditor a lista de evidências original que nós construímos aqui com a participação dos pontos focais. Então, basicamente, é isso. Duas questões e essa dor que nós tivemos. A avaliação de vocês, como nós aplicamos, a percepção dos outros colegas de como eles fizeram essa abordagem que eles adotaram para a pesquisa e a questão das evidências. Obrigado. Bom dia. Não sei se o Felipe, você quer falar, eu posso falar já? Posso já fazer, eu vou fazer já um breve comentário aqui. Isso. Eu acredito que essa ideia de forma muito transversal, pedir a todos os colegas da organização como eles enxergam os processos de inovação e quais evidências eles têm para demonstrar, é uma excelente prática. Como para todos os processos de gestão, naturalmente, sempre existe uma percepção diferente entre as lideranças e a operação. E é muito útil saber quais são as percepções e alinhar as percepções. A gente aprende muita coisa ao alinhar as percepções, e a inovação acontece por meio das pessoas. A inovação é muito uma questão de intraempreendedorismo, das pessoas se sentirem à vontade para tentar algo novo e a organização dar espaço com segurança para que algo novo possa acontecer, não apenas gerar a ideia, mas implementar a ideia e possamos colher resultados junto ao nosso cliente das ideias. Então, é bem importante que a gente tenha esse alinhamento de percepções entre as pessoas gerais na organização, todo mundo, e as lideranças. Então, acho que uma boa prática, obviamente tem muitas maneiras de fazer as coisas, mas me parece uma boa prática. E, por outro lado, quanto às evidências,
tem um espírito bem importante no estado da arte atual da inovação, que é o espírito de agilidade. São todas as metodologias que mostram que a inovação tem que ser prototipação rápida. Tá? A gente tem que ver as coisas e prototipar as coisas de forma rápida. Então, é sempre útil no mundo da inovação ser capaz de expressar as coisas de forma sintética e mostrar que a gente tem muito foco, muita objetividade nisso que a gente faz. Então, nesse sentido, é sempre interessante, num questionário de inovação, deixar as respostas mais sintéticas. Porém, obviamente, se tiver outras evidências que não couberem nos 200 caracteres das evidências, podem ser muito bem mostrados para quem fará a avaliação da empresa. Não tem nenhum problema quanto a isso, né? Mostrar a totalidade das evidências. A gente tem um tempo para isso, né? E, obviamente, documentos podem ser fornecidos depois para poder aprofundar algumas questões, mas eu diria que esse espírito de objetividade, ele é bem importante. Eu acho que não só para a inovação, os negócios dos dias de hoje estão muito focados nessas novas metodologias de ser mais objetivos, de ser mais focado nisso que a gente faz. Então, essas seriam as minhas contribuições nesse momento. Não sei, Luiz, se você quer complementar alguma coisa? Sim. Essa questão do SIG, tá, Carlos? Durante a visita, né, no tempo que você vai ter lá, você pode mostrar, pode não, deve mostrar, né, as evidências que eventualmente, de repente, não couberam, não deu para escrever no SIG, mas o momento de fazer justamente esse pente fino é durante a entrevista, tá? Então, se você tiver que mostrar algum documento, tiver que, enfim, aprofundar alguma questão, né, que eventualmente o avaliador não tenha entendido, não tenha se sentido confortável. Então, esse é o momento realmente. Então, olha, preciso te mostrar essa evidência, porque não deu para escrever no SIG, não tem problema. A visita é para isso. Então, pode ficar tranquilo, tá? E aí, é claro que o avaliador vai, né, anotar, vai identificar, etc e tal, e aí, ok, ele faz a pontuação de acordo com ele faz a avaliação de acordo com o que vocês discutiram na visita. Então, não se preocupe com relação a isso. Se você não conseguiu tudo no SIG, a visita é para isso, tá? Só para te dar uma questão de ordem aqui, né? Quem quiser fazer um comentário até em cima do que o Carlos perguntou, né? E na sequência eu vou passar a palavra para a Natália, da CPFL, que também já pediu aqui a palavra também. Tá? Então, tem alguém que queira fazer algum comentário sobre isso? Ou se a Natália também já quiser fazer o comentário, também já fique à vontade. Né? Bom, eu peço desculpa também, meu vizinho também está em obra, tá? Então, o barulho que vai atrapalhar um pouquinho. Respondendo, né, então, em relação aqui às PFL, a gente preencheu, né, pelo lado da inovação, a gente centralizou o preenchimento, né, e sempre que a gente achava prudente, a gente acabou acessando as áreas para pedir mais informação, mais detalhamento, também colher algumas evidências adicionais. As nossas preocupações aqui, né, quando a gente estava realmente preenchendo o questionário, foi no momento que a gente tem que abrir, né, por distribuidora. Hoje a inovação, né, a gente tem uma área corporativa, né, que olha a inovação em todas as distribuidoras, né, em todos os negócios, não só nas distribuidoras, né. Então, quando pede assim, o número de participantes por distribuidora, qual que foi a nossa dúvida, né? E até assim, acho que ainda estamos em dúvida realmente qual é a melhor forma de preencher. Quando a gente olha por distribuidor, então eu tive um workshop, né, um treinamento falando de tal assunto, e tem ali a lista de participantes, e aquele workshop ocorreu no mês tal. Pela nossa estrutura organizacional, naquele momento, aquelas pessoas eram de tais empresas, mas pode ser que ao longo do ano essas pessoas tenham migrado de empresa por alguma decisão da companhia. Aonde que eu contabilizo essas pessoas, né? Eu tenho que contabilizar no momento em que ela assistiu o treinamento, ela era daquela empresa, ou eu olho, né, realmente, por exemplo, no final do ano, o número total de colaboradores de cada uma das empresas e o número global de participantes. E mais do que isso, né? Aqui a gente ficou numa dúvida realmente se nessa parte dos indicadores que pede participantes, enfim, se a gente não deveria olhar enquanto grupo e não só separado por distribuidor. Embora o prêmio Abrad, né, seja realmente ali por cada uma das distribuidoras, se não faria sentido quando a gente fala em número de participantes olhar o valor global. Esse é as principais dúvidas aqui. Vamos lá. Você quer comentar, Felipe? Quero fazer 2 comentários. O primeiro comentário que é bastante interessante ter job rotation, rotações entre as empresas do grupo, porque aí a gente vai cross-fertilizar, logicamente, as boas práticas de uma empresa para outra. Então, acho que é bom ser ressaltado, na realidade, no momento da entrevista, que existe essa possibilidade de pessoas que tiverem experiência numa empresa do grupo ir para uma outra empresa do grupo.
Agora, o segundo comentário é que, obviamente, a empresa é diferente do grupo. O grupo pode ter diretrizes de inovação, estratégias de inovação, mas a prática realmente acontece na ponte, acontece na empresa específica. Então, é bem importante olhar para a empresa e não apenas para a prática do grupo, mesmo que o grupo, logicamente, desdobra essas práticas para todas as empresas do grupo. E o que é importante é saber, num determinado momento, e a gente tem que fazer um corte realmente, pode ser no final do ano, quantas pessoas a gente tem devidamente preparadas, capacitadas, envolvidas no processo de inovação. Se a gente fez um job rotation, possivelmente é porque a gente tem uma estratégia de apoiar uma empresa que, por algum motivo, tinha talvez menos quadros ligados à inovação. Então, a gente precisa colher os frutos dessa estratégia de fazer rodar, entre aspas, as pessoas para que a gente tenha mais quadros de inovação numa empresa que tinha menos, por exemplo. Talvez exista essa estratégia. Se essa estratégia existe, que é bom, precisa ser ressaltado. Isso demonstra que tem um processo de gestão, demonstra que a gente não está fazendo as coisas de forma aleatória. A gente sabe muito bem onde a gente tem forças e fraquezas e a gente tem instrumentos para poder aprimorar o nosso processo de gestão de inovação. Então, a minha sugestão é que você utilize, na realidade, essa prática como uma maneira de mostrar, se realmente assim for, logicamente, que vocês têm gestão sobre os quadros de inovação entre as diversas empresas do grupo, sendo que cada empresa é uma empresa. Essas seriam as minhas sugestões. Ok, tranquilo. Tá bom, obrigada. Legal. E aí, pessoal, mais alguém querendo comentar? Mais alguém com alguma Bom dor? dia. Ah, o Rafael, desculpa, Rafael, Isso. você queria falar. Fale, Tranquilo. por favor. Posso comentar aqui? Sim, Então, por com relação gentileza. primeiro ao preenchimento do formulário, né? Nós fizemos um grupo multidisciplinar, né? Pegamos pessoas de várias áreas para o preenchimento, então foi de forma centralizada, né? Mas com algumas pessoas, né? Achei interessante a prática da CEMIG, né? De enviar para todos, mas assim, até pensando, né? Até uma pergunta devolvendo ali, né? Se teve bastante respostas, porque até nós, no grupo, assim, mais especialista ali, claro, multidisciplinar, nem todos, assim, tão conhecedores de inovação, mas conheciam várias áreas, né? Tivemos dificuldade nas interpretações, e lê uma vez, lê duas vezes, lê a evidência, lê a pergunta, lê de volta, interpreta, e assim, às vezes você manda para o empregado, ele vai, sei lá, da percepção dele ali, né? E não é pequeno, né? Estamos falando agora nessa versão de 39 perguntas, né? Então, interessante, né? Mas é uma dúvida de se teve essa devolutiva, né? E a gente fez isso, a gente fez um grupo para o prêmio anterior, né? Que também não valeu, era um grupo, a gente já modificou o grupo e foi um outro grupo agora que preencheu, né? Até para cada vez ir fazendo essa rotação também aí, né? A gente tem muito essa prática de grupos de trabalho, aqui, de comissões e comitês aqui na Copel. Né? Uma dor, né, é a questão dos caracteres, tudo bem, os 200, né, mas da agilidade, né, Felipe? Mas se pudesse colar lá, rapaz, tem que digitar tudo, cara, não dá para colar, então isso é ruim. Pode colocar no modo texto, pode fazer o que quiser, mas não consegue colar. Então, ainda bem que era só 200 por este lado, né? Se fosse um monte, né, ia ser complicado. Mas é só um detalhezinho aí, que acredito que consiga ser superado, né? Uma dúvida, né? Falando de dúvida, é com relação, talvez seja muito semelhante à questão do grupo, né? Que comentado já. Por exemplo, nós temos uma prática, assim, foi muito boa de inovação aberta, acho que até o Kassab conheceu aqui na Copel, e ela acabou foi tão boa na distribuidora que foi levada para a holding, né? E, poxa vida, agora ficamos sem inovação aberta, digamos assim, aqui na distribuidora muito forte, ficou lá. Na hora de avaliar isso, né, vale o que está na distribuidora, o que ficou ali, o que de fato está sendo implementado, né? O programa que está na holding, acho que se assemelha muito com o grupo aí, né, que a gente estava comentando, não conta, né? Essa que é uma dúvida que a gente ficou, até para a gente se preparar para o próximo, né? Para esse, né, não temos, digamos assim, não teria tanto problema, porque a gente tem as evidências, mas agora para o próximo a gente está pensando qual que vai ser a nossa estratégia da distribuidora de inovação aberta aqui na distribuidora, visto que nós temos uma lá na holding. Lembrando, Rafael, lembrando que o Prêmio Abrad é distribuição. Então, Sim. sempre igual etos, igual coisa, é só distribuição, tá? Mas aqui é mais até uma dica, né? A gente tem um programa lá na holding de inovação aberta, né? Como também ter algo parecido, um braço, alguma coisa na distribuidora de forma forte também para contar bons pontos aí para o prêmio, né? Certamente.
Eu posso só responder o Rafael aí? Vou fazer, por favor. E aí, Rafael, tudo bem? Beleza, Carlos? Beleza. Então, em 2019, nós fizemos uma pesquisa sobre inovação aberta para o público aqui da CEMIG, e foi uma surpresa perceber o entendimento dos empregados no que diz respeito à inovação. A primeira coisa, nós fizemos 4 perguntas básicas e uma delas era o que o empregado entendia como inovação. E foi uma surpresa o grau de entendimento das pessoas, né, do que eles colocaram como inovação. Depois, se você quiser, a gente pode até marcar um dia, eu te apresento essa pesquisa. Foi muito interessante e trouxe insights muito interessantes para nós. E aí isso deu para nós fundamentos para usar o questionário da ABRAD no ano de 2020 e replicar agora. No ano de ano passado, nós tivemos 150 pessoas que responderam à pesquisa. Esse ano nós tivemos 250. Desses 250, 80% foram operadores, tivemos aí 15% de terceirizados respondendo e o restante de executivos, liderança. Então, foi uma amostragem interessante da distribuidora. Essa pesquisa foi focada só na distribuidora. A pesquisa de 2019 ela foi aberta para casa. Então, aí nós tivemos mais respondentes, mas aí nós pegamos aí geração, transmissão, distribuição, holding. Ela foi mais abrangente. Mas, assim, é impressionante o grau de maturidade das pessoas no que diz respeito ao entendimento da inovação. Assim, foi uma surpresa para nós em 2019. E isso aí motivou a aplicação do questionário para o pessoal. Queria fazer da minha parte 4 rápidos comentários sobre os pontos que o Rafael trouxe para nós. Primeiro comentário sobre o sistema. Se não permite colar, a gente precisa melhorar o sistema, obviamente. Então, isso já está anotado. Melhores de sistema sempre são importantes. Segundo ponto sobre a questão de responder ou não responder. Enviar o questionário e não receber resposta é uma resposta, certo? Significa que o questionário não tem importância, significa que a pessoa não leu o questionário, significa que achou que isso não tem relevância. Então, às vezes, não tem resposta, é uma resposta. A gente precisa interpretar o que significa não receber uma resposta. Terceiro elemento, muitas vezes é mais importante fazer uma pergunta do que apenas obter uma resposta. É mais importante, por exemplo, pegar um exemplo aqui, perguntar: a empresa desenvolve programas de aceleração com startups ou desenvolvimento de empresas que permitam explorar novos negócios ou oportunidades? E quem receber essa pergunta se perguntar: mas que raio de startup é esse? O que significa acelerar uma startup? Você apertar um botão, acelerar, um acelerador? O que significa isso? Só o fato de ter feito a pergunta já coloca algumas dúvidas na cabeça da pessoa, que é importante, porque ela vai começar a se informar, vai perguntar, vai entrar em contato: que raio de startup é esse? O que significa acelerar uma startup? Então, só o fato de te perguntar já abriu o diálogo para a gente evoluir, para a gente criar a cultura. Fazer a pergunta é muito importante. Mesmo que a gente não tenha uma resposta homogênea, mesmo que a gente tenha respostas às vezes nada a ver, não é grave, faz parte do processo de aprendizagem. E o último elemento que eu gostaria de comentar é sobre a holding versus a empresa específica, né? Então, se o programa de inovação aberto foi para a holding, eu imagino que ele foi para ser desdobrada em todas as empresas. Não tem motivo de ir para a holding se não for para ser desdobrado. Então, é bem importante que a gente faça isso e cobra isso, né? Holding, o nosso programa foi para você, vamos desdobrar? Porque nós precisamos continuar fazendo inovação aberta, da mesma forma que as outras empresas do grupo vão aprender com a nossa boa prática. A partir do momento que a gente tem uma boa prática que foi para a holding e é desdobrado, isso significa que a gente tem um processo de gestão. Significa que a gente aprendeu, amadureceu, quer aprimorar isso que a gente já faz. Então, novamente, a gente tem que olhar isso como uma oportunidade de demonstrar que não foi algo esporádico. Por acaso, a gente fez um programa, nunca mais a gente vai fazer. Não, a gente aprendeu, vai melhorar e vai fazer para todos. Se isso não estiver ainda acontecendo, então é importante conversar com a holding para que a holding faça desdobramento em todas as empresas do grupo. Esses seriam as minhas contribuições. Luiz. A única questão, né, assim, no caso da Copel, os demais negócios da Copel, não, assim, além da distribuição Copel, ela tem outros, né? Mas a gente vai medir efetivamente esse programa de inovação dentro da distribuidora. Isso é importante. Apenas distribuidora. Então, se nasceu esse programa dentro da distribuidora e ele foi para a holding, eu entendo
que nasceu, mas ele continua sendo feito na distribuidora. Então, se ele continua sendo feito na distribuidora, é isso que a gente Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. Se vocês continuam fazendo, claro que tem ligação com a holding, de repente a holding dá inputs para vocês, ok, né? Mas, assim, esse programa, então, dentro da distribuidora, vai ser avaliado quanto à gestão, né? Quanto aos itens que o próprio Felipe já passou. Tá? Então, acho que é importante isso. Não acho ruim ter nascido e ido para a holding, pelo contrário, mostra que o programa foi bom, né? Ou pelo menos, acho que principalmente se voltar com melhorias, né? Se foi para a holding, voltou com melhorias, a gente já está com uma situação de gestão e aprimoramento em cima de um processo de inovação, que é um nível superior a simplesmente ter feito uma vez para testar, para ver como funciona. Acho que é essa a questão que eles vão avaliar, né? Ele foi e voltou com coisas melhores, ok, legal. E vocês estão implementando essas melhorias? Ótimo. Então é isso que o pessoal vai avaliar, né? Acho que esse é o ponto, tá, Rafael? Para a gente só ficar... assim, eles não vão avaliar o que a tua holding está fazendo com esse programa, tá? Isso acho que tem que ficar bem claro. Se ela desenvolveu novas coisas, essas novas, e você não aplicou na distribuidora, isso não vai ser visto. Agora, eles desenvolveram um monte de coisas novas e nós trouxemos para cá, opa, então o que você trouxe, o que você fez? Acho que esse é o foco que o pessoal vai dar. Perfeito. Tá? Legal? Perfeito. Exatamente. Claro, obrigado. Joia. Legal. Mais alguém aqui, gente? Pode levantar a mãozinha aqui, eu consigo ver também, né? Ou abre o microfone, pode falar. Quem mais tem alguma dúvida, quer compartilhar? Dúvida de visita? Eu sim, Luiz. Ô, Luiz, tudo bom? Luiz Taena, tudo bem? Tranquilo. A primeira dúvida é o seguinte, eu compartilho a dificuldade de colocar as evidências, principalmente quando a gente tem uma distribuidora que já está trabalhando no tema há um bom tempo, e que o arcabouço e o detalhamento que às vezes a gente gostaria de expor numa pergunta 200 caracteres nos faz até esse exercício de sintetização, e às vezes a gente só consegue colocar tópicos de um processo quando a gente tem múltiplos processos que agregam naquela pergunta. Então, assim, eu gostaria de saber se na visita, qual tipo de postura, qual a expectativa que vocês têm das distribuidoras. Se vocês querem que, quando tiver essa visita, as distribuidoras primeiro façam uma apresentação de como funciona a governança, pode até ser separado por atributos, alguma coisa assim, e daí vocês aprofundam naquelas dúvidas e evidências que ficaram a dúvida em geral, ou se vocês preferem fazer todo esse levantamento antes, né, e já chegar na visita, a gente quer conhecer mais sobre isso, e aí sim a gente prepara e começa a demonstrar, convida as pessoas donos dos processos. Essa é a primeira dúvida. Antes de colocar, só complementando a pergunta do Carlos, que ele colocou lá no início. Carlos, aqui a gente já tem uma prática de aplicar instrumentos de avaliação com os colaboradores, não de avaliação deles, mas a avaliação deles com a percepção. O primeiro instrumento que a gente aplicou foi no Ceará em 2005, se chamou Termômetro da Inovação. De lá para cá, a gente vem aplicando algumas metodologias que tem de mercado. A última, a gente aplicou uma que tem da GAC, que, junto do pessoal da Ampei, né, com outros especialistas. E o interessante é que todos dão visões diferentes, dão pontos que, às vezes, a gente, por mais que esteja passando, é interessante como as pessoas enxergam disso. O tema inovação. Especificamente para o nosso instrumento, aqui na Eno, a gente começou primeiro explanando com a alta direção todo o instrumento e a importância de engajamento e prioridade da alta direção em disponibilizar as pessoas importantes e que têm conhecimento holístico para poder responderem, porque a gente não queria que a área de diretoria de inovação respondesse, a gente queria que a empresa respondesse. Tá? Então, esse foi um primeiro ponto, até porque aqui na Eno, a diretoria de inovação, ela não está muito na execução, ela está muito mais na governança, coleta e apoio. A operação em si é das áreas para ter agilidade e ganho, né? Das áreas operacionais. Então, assim, depois disso daí foi desdobrado, eles elencaram, foi até nível de Itália, realmente um dos principais executivos da Itália deu prioridade nisso para a gente poder ter escalabilidade das pessoas mais chaves. Daí criou-se um grupo
grande, multidisciplinar de diversas áreas, uma visão de mercado, uma visão operacional, uma visão de áreas de staff, e essas pessoas foram apontando contribuições na visão delas de cada uma das perguntas. Então, a pergunta foi construída, a resposta em diferentes visões, e depois disso daí, a gente teve um trabalho de tentar juntar tudo para que facilite o entendimento de quem vai fazer a visita. Realmente foi um trabalho bem árduo, mas a gente entende que pela primeira vez que a gente vai ter esse tipo de visita, tudo, e pela prática que a gente já teve em outros prêmios, como o Prêmio Nacional de Inovação, tudo, é a melhor forma. Então, resolvendo a pergunta do Carlos, tá? O que a gente viu de positivo quando a gente consegue desdobrar da liderança e vai descendo, é que tem muitas informações que às vezes nem a diretoria de inovação tinha ciência. Diversos projetos de inovação que eram investidos sem ser com recurso de PID/ANEL, nem sempre a gente tinha essa visão. Quem tinha mais é o pessoal de controle, o pessoal até de captação de novas oportunidades, áreas assim altamente estratégicas e holísticas que a gente não sabia, tá? E a dificuldade de realmente particionar por distribuidora é muito complicado quando você já tem uma governança muito próxima. Então, aqui no nosso caso, a gente separou. Se o colaborador é dessa distribuidora, ele está pontuando só para essa. Se o exemplo que está se utilizando no projeto é dessa distribuidora. Agora, quando são coisas que entram em todas e que tem pessoas desenvolvendo em todas, a gente teve que considerar igual. Então, é um exercício até de calibragem, quando vocês vierem visitar, entender a nossa percepção versus o que vocês estão para equilibrar, né? Então, agora eu retorno à pergunta, né? Qual a postura que vocês esperam, qual a expectativa que vocês se sentem mais confortáveis esperam por parte da distribuidora na visita? Joia, Luiz. Deixa eu só fazer um comentário aqui. A gente, olha, toda visita, gente, vai ter aí, para efeito de inovação, um período aí de 2 horas de extensão, tá? Isso específico inovação, tá? Até como a gente colocou no próprio treinamento que a gente fez nas empresas, isso também vale para inovação, é de bom tom que vocês façam uma abertura, uma apresentação, né, dando esse panorama geral para os avaliadores. Claro que eles já vão estudar o relatório que vocês enviaram, né? Eles estão vendo o perfil de vocês, eles estão lendo todos aqueles materiais que vocês já encaminharam, tá? Inclusive, eu já fiz o download, já está na mão deles para isso. Então, levando em consideração que você tem um período de 2 horas, e esse período de 2 horas é igual para todas as empresas, tá, gente? A gente tem que saber coordenar e gerenciar esse tempo. Mas é importante, sim, que vocês, como empresa, iniciem dando o panorama geral, mostrando a floresta, né? E aí, evidentemente, que depois que vocês fizerem essa apresentação, o avaliador vai começar a entrar, né, naquilo que ele ainda não está satisfeito com o que ele viu, leu e entendeu de vocês, né? E esse é o processo de visita mesmo, tá? Então, de novo, né, até como eu respondi para o Carlos, né, a gente sabe que o SIG tem a limitação de 200 caracteres. Puxa, não consegui colocar tudo. Nessa sua apresentação geral, né, mostre para eles algumas coisas que vocês acham pertinentes e que, de repente, não estão, por algum motivo, não estão suficientemente explicados no próprio material que vocês enviaram, tá? Agora, de novo, a gente pede muito cuidado só para não perder o foco, tá? O foco é distribuição, né? O foco é inovação nas unidades, na distribuidora, tá? Claro que quando você, no caso do Enel, tem um corporativo, né, você vai dizer, o corporativo faz isso, né? Mas toda a visita, né, toda a pontuação e toda a devolutiva é feita sob a distribuidora. Então, no caso específico aí da Enel, a de Goiás, de São Paulo, do Rio, né? E de Ceará também, né? Então, só para a gente deixar claro isso, de repente, na tua apresentação, não fugir muito desse foco, lembrando desse tempo, mas faça. A gente recomenda que seja feito sim, porque isso ajuda a dar o foco realmente que vocês precisam para o avaliador. Tá? Felipe? Claro, vou aproveitar para fazer alguns comentários muito alinhados e bem na linha do que o Luiz estava falando. Eu também acho útil ter uma abordagem de cima para baixo. Mostrar primeiro o todo e a coerência do todo.
A inovação é um processo transversal, lida com pessoas, lida com estratégias, com processos. Então, primeiro a gente tem que mostrar que a inovação não é um ente estranho a essa organização. Ela é um ente perfeitamente entrosado com todos os processos de gestão da organização, é algo muito natural, algo que a gente pratica de forma sistemática e melhor de forma sistemática. E para mostrar isso, a gente tem que ter uma abordagem mais sistêmica, mais completa, digamos, né? Portanto, de cima para baixo. Naturalmente, como o avaliador já vai ter visto as informações, ele vai ter perguntas específicas. Ele vai perguntar para aprofundar esse ponto. Ah, não entendi muito bem como esse sistema de recompensa que vocês têm, estou falando qualquer coisa para inovação. Não entendi muito bem como funciona esse processo de inovação aberta e que vocês entraram em contato com a universidade para poder trazer algum tipo de inovação dentro da organização. Aí vai aprofundar especificamente. O que é sempre importante de todas as formas, novamente, é mostrar as evidências objetivas. Aqui está o nosso painel no qual a gente acompanha todas as ideias que foram propostas, se foram implementadas, se não foram, quais resultados geraram para a organização e assim vai. Evidências objetivas e mostrar resultados. Aqui está o resultado gerado para o cliente. Está vendo agora que o cliente tem aquela facilidade que ele não tinha anteriormente? Isso é uma consequência do nosso processo de inovação. Se não fosse pelo processo de inovação, não teríamos obtido esse resultado para o nosso cliente. A gente nunca pode perder de vista que a inovação é, antes de mais nada, trazer qualidade, trazer melhorias, trazer bem-estar, trazer mais riqueza para o nosso cliente. É isso que importa. Tudo que a gente faz focado no nosso cliente, para que realmente a gente possa melhorar as condições da sociedade. A inovação tem essa finalidade, é isso que a gente precisa mostrar o tempo todo. Que a inovação não é assim, artificial por ser inovação. Que ela tem consequências concretas na melhoria de prestação de serviço para o nosso cliente, consequentemente para a sociedade. Então, esses seriam os breves comentários da minha parte, não é muito mais do que o Luiz já tinha falado. Legal, Obrigado, Luiz. pessoal. Olha, vamos lá. Mais alguém, pessoal? Acho que tá bom essa conversa. Vocês estão colocando as dúvidas, eu acho que está sendo bem bacana, assim. E eu espero que a gente esteja conseguindo responder aí a dúvida de todo mundo, né, Felipe? Acho que está tentando aí, né, dar o panorama, tentando mostrar como é que vai ser a visita, que a gente sabe que é um processo novo para vocês. Eu acho que é um processo de aprendizagem, né? Exato. A A qualidade de gestão é aprendizagem constante. É isso aí. A partir do momento que a gente acha que sabemos tudo, significa que já era, significa que a gente já está indo para o fim, na realidade. A gente sempre tem alguma coisa para aprimorar, para melhorar. Então, isso que nós estamos fazendo juntos é um processo de aprendizagem. É isso aí. Vamos lá. Quem mais gostaria de compartilhar com a gente alguma dificuldade, algum problema que enfrentou, alguma sugestão, né? Algumas, acho que assim, hoje talvez a gente não consiga mudar o processo, porque ele já está todo azeitado, né? Mas a gente sempre tem que ter aí a visão da melhoria para o próximo ciclo, né? E lembrando, esse ciclo, a parte de inovação ainda é um teste, né? Só para deixar claro, o que está ligado ao MEG, não. Isso é pontuação, vai valer mesmo, tá, gente? Mas o instrumento específico de inovação ainda está numa fase teste. Então, a gente consegue fazer alguns ajustes aí se tiver alguma coisa muito que pegue, né? Vamos lá. Oi, Rafael. Aproveitar, Luiz, fazer uma pergunta bem em relação a esse assunto aí que você tocou. Do ponto de vista, é claro que depois vai retornar para a Brad e possivelmente aí entre as distribuidoras será tomada a decisão de se ano que vem vai valer ou não, né? Sim, mas, claro. Pelo que eu vi, vocês já estão bem inteirados do questionário, conhecem bem aí. Mas do ponto de vista de vocês acham aí que eventualmente com pequenos ajustes, algumas coisas, já estaríamos prontos para valer já para o próximo ciclo? Ó, vou dar uma opinião. Eu acho que sim. Eu não li todos os relatórios ainda, tá, gente? Eu li só de alguns, não vou dizer de qual empresa ainda li, senão vão falar que eu estou priorizando uma a outra, que não deu tempo de ler, né, de todo mundo. Mas o que eu vi me parece muito coerente, me parece que vocês estão preparados, né? Até porque não é um processo novo dentro da organização de vocês, né? Claro que existem maturidades diferentes dentro de cada organização. E, de novo, gente, eu não li de todas, então, pelo amor de Deus, assim, eu não vou entrar em detalhes específicos aqui, né? Mas, conversando até com o próprio Felipe, e aí o Felipe depois, por favor, pode complementar à vontade, Nicole também, Evaldo também, porque conhecem as empresas que já visitaram, inclusive em ciclos anteriores, né? Me parece que vocês são maduros o suficiente para serem avaliados em termos de inovação, tá?
Eu tenho essa sensação. De novo, se precisa corrigir a visita, precisa corrigir o material, se precisa fazer ajuste no instrumento, isso a gente tem que discutir, acho que depois que passar essa fase de mente muito aberta. Mas, a princípio, até pelo todo o feedback que eu tive do próprio Luiz da Enel, a gente já teve uma conversa, né, Luiz, anteriormente, eu, você, o Felipe, a Lene, né, sobre o instrumento, porque o instrumento já foi, voltou, o Felipe fez uma série de comentários, a gente, enfim, esse trabalho foi feito, eu tive a sensação, né, de que vocês realmente sabem do assunto, né? Então, Rafael, sendo agora objetivo, não vejo nenhum problema, não vejo mesmo. Acho que vai ser um bom trabalho para a gente ver. Agora, Felipe, Nicole, Walter, se quiserem eventualmente comentar. Eu queria aproveitar para dizer que não só estão preparados, como precisamos estar preparados. Não tem escolha. Precisamos estar preparados. E quando eu falo precisamos estar preparados, eu estou olhando para a sociedade. Eu estou olhando para os desafios da transição energética, estou olhando para os desafios do crescimento populacional exponencial, estou olhando para os desafios da escassez de energia, de energias renováveis, estou olhando para o desafio, logicamente, sanitário, humano que nós estamos vivendo. Os desafios do século XXI não serão endereçados fazendo mais do mesmo. Todos nós sabemos muito bem disso. Se a gente não for capaz de inovar, usar ciência, tecnologia e inovação para desenhar um futuro mais sustentável, mais justo, mais equilibrado, corremos sérios riscos de problemas sociais graves, mais graves do que os que estamos vivendo. Então, eu diria que precisamos estar preparados. E faria mais um comentário. O processo da inovação é o processo de prototipação rápida e aprendizagem. Inovar é isso. Se você quiser inovar sem errar, não vai inovar nunca. A vida é assim. Inovar é tentar coisas que não foram feitas. Consequentemente, vai ter erro, mas vai ter aprendizagem sobre os erros, vai ter prototipação rápida, sempre errando logicamente com segurança, principalmente para não prejudicar a vida das pessoas, para não afetar a vida das pessoas. Mas precisamos estar preparados e inovação é isso. Inovação é abraçar o desconhecido para desenhar um futuro melhor, para desenhar o progresso para todos nós. Então, acho que não tem escolha. Vamos que vamos. E eu estou muito feliz em poder participar desse momento com vocês. Muito feliz em poder contribuir nesse momento com vocês. Legal. Alguém mais quer fazer algum comentário? Nicole? Deixa eu comentar, então, Luiz. Eu concordo plenamente com o que o Luiz e que o Felipe falaram. E em termos de, eu acho que as empresas são super maduras para passar por um processo como esse, já passam por um processo também de avaliação, né, com o MEG, com indicadores éticos. Eu acho que quanto a isso não tem problema nenhum, acho que vocês são super maduros. Em questão de premiação, o que a gente está fazendo esse ciclo é um pouco de um MVP, né, de fazer um ciclo onde não tem uma premiação para a gente aprender com ele também, né? Então, esse é um processo também de aprendizado na parte de inovação. Claro que vão surgir várias questões que a gente vai poder tratar para o próximo ciclo, para quando virar realmente uma premiação, né, valendo o prêmio de verdade. Eu acho que esse ciclo é para isso, para a gente aprender, para a gente ver como é que a gente integra melhor as coisas, como é que a gente realmente faz um processo cada vez mais integrado, que vocês não sintam diferenças esse é o pessoal, é o MEG que está sendo avaliado, agora é só inovação, como a gente já vem trabalhando a questão do MEG e dos indicadores éticos. Então eu acho que a gente já está vendo pontos onde precisamos atuar para o próximo ciclo. Então é isso, né, para que fique claro também que esse ciclo, ele também é um ciclo de aprendizado para nós em termos de processo de avaliação. Aí isso a gente já está vendo e está anotando tudo para que o próximo ciclo seja um ciclo melhor. Claro que se a gente ficasse esperando e planejando para fazer o ciclo perfeito, quando fizéssemos que fosse perfeito, a gente ia perder muito tempo e aí contraria todos esses princípios de agilidade que o Felipe acabou de falar, tá? Então esse é um processo também de aprendizado para todos nós. Legal. Assim, só aproveitando um pouco o comentário da Nicole, eu acredito que, não sei se o fórum vai ser o SAMP ou vai ser em algum outro momento, mas a parada de aprendizado e de melhoria para o instrumento que vem no ano que em 2022 vai ser super importante que a gente consiga coletar todos os registros de melhorias que a gente viu no instrumento e que consiga se discutir nessa parada.
além do instrumento e da experiência e do balizamento da autodeclaração das distribuidoras versus uma visão da auditoria, né? Que tem uma percepção que vai equilibrar isso, a gente tem as oportunidades de melhoria, assim, muitos indicadores, eu vi certos indicadores, particularmente como o Enel, que tem que evoluir bastante, que eles poderiam ser mais separados, mas a gente sabia disso desde o início, até pelo entendimento do nível de governança ainda das empresas, como nas perguntas algumas, né? Então, eu acho que esse momento, se vocês programarem um momento depois de divulgado, e depois que a gente for fazer esse SAMP, um momento para a gente realmente evoluir com o instrumento para 2022. Então, tá isso dentro da agenda de vocês. É importante. Não sei como vai ser a operação, não sei como a Lene quer liderar esse processo, ou se ela vai pedir ajuda lá, o grupo de trabalho, mas, enfim, é uma etapa fundamental para que a gente aperfeiçoe. É só um complemento ao comentário da Nicole. Legal, Luiz, obrigado. Legal. Lene, se você quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade também. Né? Confesso também não saber muito os próximos passos. A gente, como fundação, claro, vai fazer toda uma avaliação entre nós aqui de melhoria tanto do MEG quanto do todo o processo, né? Mas, vamos lá, Lene, se você quiser complementar, por favor. Luiz da Enel. Luiz, não tenha dúvida que é o grupo que vai ser convocado, chamado para contribuir, avaliar o processo e definir os ajustes, igual foi do ano passado para esse ano, né? A gente fez um estudo, então vai voltar tudo para quem estava envolvido e mais alguém que quiser, né? Para avaliar aí esse ciclo, né? E também para a gente levar para definir também ajustes e também se vocês acham que está pronto, maduro o suficiente para valer ponto, por exemplo, tá? Perfeito, Lene. Nesse ponto, a visão dos auditores e do processo também, da dificuldade que eles tiveram de montar, de conseguir articular isso daí, também tem que ser colocada, porque a gente tem que ter algo em que a distribuidora consiga explanar, mostrar o processo dela, e que os auditores consigam extrair realmente dessa demonstração o que é importante. Então, também tem esse outro lado que nós que estamos de um lado não temos como visualizar a amplitude do outro lado. Então, nesse encontro, também ter esse ponto de vista é importantíssimo, ao meu ver. Obrigado. Ótimo, muito bom. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Quem mais agora gostaria aí de levantar a mão e falar um pouquinho também? Acho que o pessoal está dominando tudo, né, Felipe? Já estamos bem tranquilos, né? Não, abre o teu microfone. Eu, pessoalmente, tenho certeza que todos estão muito bem preparados. Tenho certeza disso. É claro que a gente está sempre aprendendo, vai melhorar o instrumento, vai melhorar as práticas. E é o objetivo, né? Se a gente não fizer isso para melhorar alguma coisa, também não serve para nada. Mas eu tenho certeza que está todo mundo muito bem preparado. Legal. Tá joia. Vamos lá. Gente, alguém mais quer fazer algum comentário? Né? Porque se não tivermos mais comentários, a gente encerra, né? Lembrando sempre que, gente, não é porque a gente encerra aqui hoje, que se surgir alguma dúvida amanhã, né, não existe um canal aberto, não existe, vocês sabem bem, tendo dúvida, manda para a Lene a dúvida, a Lene encaminha aí para a gente, aí a gente discute aqui com nossa quadra de orientadores, né, que é o Felipe, a Nicole, o Evaldo, e tem o Massaro, que hoje ele está num trabalho externo, então ele não pôde estar aqui conosco, mas nós temos uma quadra aí de especialistas. Então, assim, a gente não fecha o assunto hoje, evidentemente, né? Dúvidas a gente sempre estará pronto para responder. Tá bom, gente? Mas vamos lá. Alguém quer levantar a mão? Luiz, o pessoal está perguntando se pode disponibilizar essa gravação depois? Sim, eu estou gravando. Essa é a finalidade. Eu disponibilizo sim. Tá? Eu vou só ver como é que eu subo isso no YouTube. A Fundação tem
um link no YouTube que é para visão exclusiva de algumas pessoas. Aí eu mando esse link para vocês. Tá? Eu só preciso acertar esse modelinho aí, mas fica tranquilo, estamos gravando para isso. Ok, obrigada. Vamos lá. Acho que é Enzo, se eu não me engano, acho que levantou a mão aí. Isso, Luiz, tudo bem? Tudo bom. Eu tenho uma dúvida rápida só. Eu gostaria de saber como que vai ser o processo para a gente marcar essas datas da auditoria, né, de apresentação, e aí, considerando também que, pelo menos no caso da CPFL, muitos dos programas de inovação são corporativos e atendem a todas as distribuidoras, se a gente eventualmente pode fazer uma apresentação pelo grupo, e aí, claro, um representante de cada distribuidora também. Vamos lá, contribuir. então. Tranquilo. Deixa eu responder primeiro, Luiz. Deixa, claro. Enzo, a Ana Cláudia é a representante da CPFL, coordenadora do processo, e ela já tem essas agendas, tá? Ela tem as datas e as agendas e o contato com o avaliador, tá? Uhum. Então, acho que sobre Certo, isso é bom você conversar com ela. Sabe quem é a Ana Cláudia? Sim, sim. Tá? Acho que ela só não chegou a passar essas datas, então. Isso, conversa com ela, tem mais umas pessoas no grupo dela ali que estão com esse processo aí, eu posso te passar o nome das outras, porque eu acho que a Ana estava de férias, mas é com a equipe lá de gestão, e eles já têm isso, tá bom? Não, claro, se a Ana tiver de férias, a Débora atende, Isso. sem problema. Obrigado, Lênin. Não, legal. E aí, complementando, Enzo, você vai ter um espaço, no seu caso, como é uma empresa que tem um grupo, a CPFL são 4 empresas participando, então tem um corporativo, né? Esse corporativo vai passar realmente pelos avaliadores, então você vai ter uma oportunidade de falar como grupo, de novo, gente, focado em distribuição, tá? Os avaliadores até já estão treinados, se vocês começarem a falar, em transmissão, em geração, eles vão cortar. Eles vão falar, não, volta para a distribuidora, né? Isso, assim, não se sintam tolhidos, por favor, se eles fizerem esse tipo de comentário, isso vale para todos, tá? Mas se começar a fugir um pouco, porque às vezes o corporativo pode querer fugir um pouquinho. Mas a ideia é, o corporativo, vocês vão ter uma conversa com os avaliadores, ou o avaliador, né, de inovação, específico para falar de corporativo. Como corporativo desenvolvemos isso. E aí depois ele terá, por distribuidora, mais um encontro aí específico. No teu caso, CPFL, lá da Piratininga, né, da RGE, da Santa Cruz, né? Aí ele vai ter um encontro para falar especificamente de cada distribuidora, tá bom? Porque aí ele precisa ver o desdobramento de todas as suas ações corporativas, como elas ocorrem dentro daquela unidade. Porque, lembrando, né, eu sei que vocês sabem disso, mas sempre reforçando, a gente sempre faz a avaliação da distribuição. Tá? Então, eu preciso ter esse ponto na distribuidora para que eu possa fazer a checagem. Legal, você me disse no corporativo que faz isso, aquilo, isso acontece na distribuidora? Como isso acontece na distribuidora? Então, em cada distribuidora ele vai ter um encontro e aí específico sobre isso. Tá? Então, a diferença de grupo para as unidades autônomas é essa, né? Que existe uma conversa que precisa ser feita com o corporativo para poder se desdobrar nas unidades distribuidoras. Entendeu? Agora, essa agenda... Sim, faz realmente, todo sentido. E essa agenda realmente está lá com o avaliador, mais a Ana Cláudia, né? A Lene comentou agora. E, enfim, então lá. Agora eu peço realmente, veja, que lá já tem data, já tem horário, eles estão fazendo só os detalhes finais de qual vai ser o link da reunião, aquelas coisas que agora é organização mesmo de visita, tá? Mas a ideia é que depois a pessoa responsável na sua empresa, isso vale para as demais, tá, gente? Distribua internamente essa agenda para que cada um saiba dia, horário e link, né? Dia, horário, evidentemente o que vai ser pedido, informação que vai ser tratado no dia, né? E o link da reunião para que todo mundo possa participar dessa visita virtual, tá? Isso é função aí dessa sua líder, vamos chamar assim, dentro da sua empresa, tá? E bem importante, Claro, pessoal, não é só a CPFL, todo mundo, todas as empresas receberam as agendas. Uhum. Então, a coordenação do processo indicado pela empresa recebeu já essa proposta de agenda, nome de avaliador, tudo. Então, se alguém aí da inovação
não sabe exatamente quem é a pessoa dentro da empresa, me escreve que eu digo quem que é o contato para vocês de cada empresa ou cada grupo empresarial aí, tá? Mas todo mundo já recebeu, tá? Tá tudo confirmado, data, tudo certinho. E eu sei que tem algumas negociações entre o avaliador e essa pessoa que é contato, de alguns ajustes de horários, isso e aquilo, que assim, a construção da agenda sempre tem um pouco de flexibilidade, né? Mas basicamente, dando um geral para vocês, ela sempre começa, quando é grupo, com corporativo, e depois vai para as unidades individuais, né? E quando é como eu já falei, Copel, CEMIG, né, a Celesc, assim, ela já não tem um corporativo, mas ela tem uma reunião inicial também com diretoria, para depois se desdobrar ao longo, né, dos demais assuntos. Né? No caso de corporativo, normalmente essa reunião com diretoria é uma das primeiras, ou a primeira reunião, né? Porque é a partir dessa avaliação do que a diretoria tem como planejamento e como visão para a corporação, que vai se desdobrar também. Então, basicamente, as agendas são muito parecidas. Isso é uma agenda padrão que a gente já passou para as empresas e para os avaliadores, que é claro que ela tem que ser ajustada de acordo com os horários de cada uma, óbvio. Tá? Mas, basicamente, gente, é isso. Começa falando com diretoria, né? Faz toda essa avaliação do board da empresa para depois ir se desdobrando até o final. Tá? Certo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Lene. Claro, tranquilo. E aí? Assim, eu vou até falar, Nicole, falei certinho? Dá um joinha para mim. Que bom. Lembrando que, né, Luiz, são 4 dias de visita para cada empresa sozinha, né? Tipo Copel, CEMIG, CS, Celesc, e 2 dias para o corporativo e mais 2 dias para cada distribuidora de grupo. Então, o prazo é grande, acertar as agendas internamente não é tão difícil. E aí começa em meados de maio, né? Meados de junho. A gente começa no finalzinho de maio com a Energisa, né? Porque são 11 empresas, então precisa, né? Mas a maioria das empresas estão marcadas para o início de junho. Eu não tenho de cabeça todas as datas aqui, mas é início de junho ali que a gente vai fazer essa programação de visitas aí. Tá? Tem uma pergunta no chat, Renata da CEMIG. Sim, obrigado, Nicole. Obrigado. Tá? Então, sim, a gente vai disponibilizar essa gravação, sim. Acabando, eu termino aqui e já vejo como é que a gente faz isso, tá? Legal. Vamos lá. Fazendo o fechamento aqui, indo para os finalmente. Nosso horário é 10h30 para fechar, né? Mas mais alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta? Acho que não, né? Legal. Lene, quer fazer um... Vale eu, Luiz? Claro que vale, Nicole. Opa! Com certeza. A gente já conversou com os avaliadores também de inovação, já fez treinamento com a equipe do MEG Ethos, depois já fizemos 2 treinamentos com a equipe de inovação, mas assim, gente, o tempo é escasso, então o que a gente está pedindo para as empresas, já pedimos nos outros treinamentos também, é que assim, que vocês também ajudem os avaliadores na objetividade, né? Então, assim, nós temos um tempo escasso, com certeza vocês viram que tem uma quantidade grande de perguntas, tem MEG, tem inovação, o tema MEG, tem uma inovação no MEG, tem um questionário de inovação, então, assim, o que a gente pede é que vocês ajudem os avaliadores nessa questão de ser objetivos, de ter as evidências em mãos e assim, as falas mais curtas, porque o tempo, assim, vocês sabem, né? Quanto mais tempo tem, mais tempo a gente gasta, mas mesmo assim, a gente não tem um estoque muito grande de tempo aí nesse caso. Então, o que eu poderia dizer para vocês, já que eu tenho bastante experiência como avaliador, é assim, ajudem os avaliadores, né? Porque os avaliadores têm aí uma tarefa árdua de dar conta de dois instrumentos num tempo limitado. Então, se vocês estiverem preparados, se vocês conhecerem as perguntas, né, que não é difícil de conhecer, são os 2 instrumentos, se vocês tiverem as evidências em mãos, com certeza vocês vão ajudar a avaliação ela ser mais objetiva e ser aquela avaliação justa, né, que a avaliação justa é aquela que a gente sai com a sensação de que o avaliador fez o papel dele e que a empresa mostrou tudo que ela gostaria de mostrar.
Então, assim, quanto mais vocês estiverem preparados, mais vocês vão conseguir ajudar a equipe de avaliadores. Isso vale para todos os temas, tá? Não só o tema de inovação, aqui é o público de inovação, mas mesmo assim, isso é uma coisa que a gente já vem repetindo em todos os treinamentos, todos os webinars. Sempre que a gente tem algum momento aí de contato com as empresas, a gente reforça esse papel das empresas como de serem boas avaliadas também, né? Não basta a gente ter um avaliador preparado, um avaliador experiente, se a gente não tiver um outro lado da empresa com tudo na mão, com tudo preparado para ser ágil, para ser objetivo, a gente não vai conseguir cumprir, aí o avaliador não consegue cumprir o papel dele e passar pelos instrumentos, tá? Então, é só o hashtag fica a dica aí para vocês. Não, é importante o que a Nicole falou, gente. Mostrem na tela, né? Já que, assim, a visita é virtual. Quando era física, era mais fácil de mostrar o papel na hora, você olhava e tal. Hoje a gente vai fazer de forma virtual, então vocês vão ter que usar muito o compartilhamento de tela para mostrar o que vocês estão pensando, falando, né? E o que a gente pede é o seguinte, gente. Terminou a entrevista, não pode mais mandar, depois da entrevista, eventuais documentos, avaliações, etc., né? Ou evidências. Isso tem que ser mostrado dentro do período da visita, tá, gente? Então, pode ser que, por exemplo, o avaliador te peça essa apresentação, até que o Luiz comentou, podemos fazer uma apresentação inicial? Pode. Pode ser que o avaliador te peça esse PowerPoint, por exemplo, que você venha fazer, porque isso ajuda depois ele na montagem das respostas. Então, se vocês puderem disponibilizar este arquivo, é legal que vocês disponibilizem. Claro que vamos respeitar, né? A gente tem um código de ética. Depois que termina o processo de avaliação, o avaliador ele apaga todos os arquivos, ele não fica. Se vocês tiverem alguma dificuldade de disponibilizar algum arquivo, não disponibilize, por causa de regras da sua companhia, tá? Não queremos passar por cima de nenhuma regra, né? Então, mas se puderem, esse PowerPoint inicial que vocês vão fazer, que é de bom tom e é muito legal porque ajuda, né? E puderem disponibilizar, seria ótimo para facilitar. Tá? Mas eu vou deixar bem claro isso, gente. Acabou o período de entrevista, não é para mandar material depois disso. Eu lembrei que eu tenho uma evidência que eu não falei na hora. Aí a gente vai usar, tipo assim, me desculpa, né? Infelizmente, né? Porque senão eu começo a ter uma avaliação que não termina na avaliação. Ela daqui a pouco chega no final de junho, você está mandando evidência e a gente tem que fechar a pontuação, tem que fechar os relatórios, né? Então a gente tem esse acordo, né, com todas as empresas, isso foi muito passado durante o treinamento, né? E assim, evidências ao longo da visita, coisa nova que você não falou antes, tem que ser mostrado, beleza, ótimo. Terminou, gente, né? A gente não aceita documento depois ao término, tá? Acho que a Lene queria fazer algum comentário, Lene, é isso? Não. Não. Mas eu acho que vale um comentário importante aqui, uma coisa mais de jurídica, né, pessoal? No contrato da ABRAD com a fundação tem esses requisitos de sigilo, essas responsabilidades todas previstas e assinadas entre as partes, e a fundação com seus avaliadores também tem seus processos bem definidos e também oficializados. Então, podemos seguir, como sempre fizemos, sem problemas com algum desrespeito a legal, né? Principalmente agora com mais estão mais rígidos esses requisitos, né? Então não se preocupem com isso. E aí uma das coisas que o Luiz falou, comentou, a fundação vai usar o sistema que vocês definirem, o sistema de vocês de organização de reunião, tá? Para garantir um pouco mais de segurança aí para vocês. Se vocês quiserem usar o da fundação, ok, mas em princípio é o sistema de cada empresa. Então, o que vocês usarem. E aí vocês agendam, vocês controlam os acessos, tudo certinho. E a gente tem como código de ética nosso, né? Não fotografar, não filmar, né? Então, vocês podem ficar tranquilos que os nossos avaliadores não vão fotografar, não vão filmar, não vão fazer nada que não seja avaliar, né? E o inverso vale também, né? Sim, eu ia justamente falar isso agora. E o inverso também vale. A gente pede para vocês não filmarem, não gravarem, né? Porque, assim, é o que faz em Vegas, fica em Vegas, né? E aqui é a mesma coisa, a avaliação é a avaliação. Então, a gente pede para não gravar, porque imagina que isso depois escapa
E lá tem perguntas, gente, que muitas vezes são desconfortáveis, né? Então, isso acontece. A gente não quer que isso vaze em hipótese alguma. Por isso que o controle da reunião é de vocês, né? Mas a gente pede, não gravem, não fotografem, tá? Porque a gente, na verdade, se preocupa até com a própria qualidade da informação que vocês vão nos fornecer, tá bom? Então, é importante a gente ter isso em mente aí, desse nosso código de ética e código de conduta, tá? Entendido, galera? Ô, Luiz, e só em complemento, né, Luiz? Acho que vale a pena. Acho que a Nicole e a Lene levantaram um tema interessante, né? Foi exaustivamente explicado para os avaliadores, né, tanto de inovação quanto do Ethos e até do MEG, o contexto também, né? Toda essa questão da colocação do contexto, da mudança de paradigma, das dificuldades que as empresas estão. Inclusive as atualizações que estão acontecendo por conta da própria pandemia também, temas como conta Covid, como destinação de recursos para modificação tarifária. Então, isso foi explicado para os avaliadores também e foi dada uma formação para eles sobre o contexto do setor, de forma que vocês, enquanto avaliados, podem dedicar tempo de qualidade em realmente mostrar evidência e não ficar usando o tempo que você ia mostrar evidência para ficar dando contextualização para eles. Então, eles já estão devidamente contextualizados, atualizados aí sobre a realidade da distribuição. Isso, legal, Evaldo, bem lembrado, né? Essa questão Covid sempre vai ser levada em consideração na avaliação, né? Porque a gente sabe que alguns processos tiveram que ser ajustados, adaptados por causa da pandemia, né? Então isso sim é considerado, né? Legal, legal. Vamos lá. Felipe, você quer fazer mais algum comentário? Eu acho que eu já falei bastante, né? Mas o que eu queria novamente reforçar é o quanto para nós é uma honra poder servir vocês. Nós vemos um processo de avaliação como uma oportunidade de servir. E ao servir as distribuidoras, a gente está servindo a sociedade. Eu já ressaltei isso, mas o que mais importa para nós? Inovação e progresso. Inovação é melhorar a vida das pessoas. Então, nós vamos aprender muitos, todos nós, ao longo desse processo, tenho certeza, e o resultado disso será uma melhor qualidade de vida para o cidadão. É isso que importa. Então, eu me sinto honrado de poder servir vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem na sequência, qualquer necessidade, fiquem à vontade, entrem em contato. Estaremos felizes em poder contribuir. Legal. Então tá bom, gente. O barulho aqui no fundo da obra é assim mesmo. Vamos lá. Inerente ao home office. Cachorro e obra tem em todo lugar. E o meu cachorro está aqui, de vez em quando pula na janela, vê se eu estou falando, enfim. Mas vamos lá, gente. Eu queria, então, agradecer, né, para a participação de todos. Achei assim, um debate bem legal, as perguntas muito pertinentes, né? E vamos lá, estamos chegando aí no finalzinho. Mês de maio, todo mundo pronto para se preparando. E aí, finalzinho de maio, início de junho, a gente entra em campo para fazer a avaliação. Tá bom? É isso, pessoal. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, mais alguma coisa, a gente encerra o nosso trabalho por hoje. Tá bom? Obrigada, Luiz. Obrigada a todos. Felipe, Nicole, Valdo. Aí. Gente, se cuidem. Continuem usando álcool em gel, né? Distanciamento social, isso é importante, né? E vamos lá. A gente vai passar por essa e a gente vai sair melhor no final dessa história. Vocês vão ver. Né? Um grande abraço, pessoal. Bom resto de quinta-feira, sexta-feira e bom final de semana que está chegando. Beleza. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado aí, Nicole, Tchau. Felipe, Evaldo, Lene e a todos aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.